preparados para uma jornada única e incrivelmente desconhecida. Este é o Caminho Português do Norte e nós estamos prestes a explorar cada quilómetro. Eu sou o Luís e hoje estou acompanhado pelo Tosé Que sou eu. para me ajudar a explicar-vos a minha aventura neste caminho de cerca de 300 quilómetros que nos leva do Porto a Santiago, por Portanto, terras desconhecidas. por terras desconhecidas, este país distante que é Portugal e Espanha. Exatamente. É uma das etapas dos caminhos de Santiago, certo? Não é uma etapa. Tu tens vários percursos de Santiago. Sim, mas é uma das etapas dos caminhos de Santiago que podes fazer, um dos percursos, com várias etapas, pronto, é melhor. Exato. Pronto. Os caminhos de Santiago, como o nome indica, são plurais. Existem vários caminhos de Santiago. E cada caminho tem várias etapas, que é o que tu fazes diariamente. Pelo menos é assim que as pessoas enumeram, cada um pode lhe chamar o que quiser. O percurso, este percurso, eu dividi pessoalmente em 16 etapas para passar por várias localidades e eu vou dar os sítios de paragem: Vila do Conde, Pedras Rubras, Ratos, Barcelos, Carvoeiro, Montaria, Lanhelas, Vila Nova de Cerveira, Pontevedra, a Igreja, Vigo, Redondela, Armenteira, Vila Nova de Arousa e Cruzes ou Padrão, porque depois explico, e Santiago, por fim. E isso fizeste em quantos dias? 16. Foram 16 16 dias? etapas, 16. Mas não foste sozinho. Com uma média de 20 quilómetros por dia. E eu fui acompanhado por um grupo de... Ele variou ao longo do caminho, ok? Chegámos a ser 14 pessoas, ou 16, acho que foi 16 nas últimas. Já é uma manifestação. Já é uma manifestação, já não é um caminho. A nossa proposta deste ano foi bastante diferente. Nós habitualmente juntámos em grupo e começámos por fazer etapas em Portugal, e quando chega ali aos últimos 7, 6 dias, fazemos tudo em Espanha até ao fim. São mais de 100 quilómetros no final. E este ano começamos com um grupo que já era razoavelmente grande, com 6 pessoas, e a ideia foi mais para desfrutar do caminho, menos tempo, menos quilómetros, portanto, etapas reduzidas, ali entre os 15 e 25 quilómetros, aproveitar para parar para comer, conhecer a localidade e também para usar o dia, a estadia dos sítios, não só os sítios e o caminho E em qual si. era a média de idades do grupo, mais ou menos? É dos 8 aos 80, como em todos. Está bem. De certeza que não levaram ninguém com 8 anos ou ninguém com Não, 80, não? o mais novo nem era eu, tinha um ano a menos, portanto 35, e o mais velho devia ser o meu pai, 66. Ou 67, já não sei. E ele começou com 66, acabou com 77. O seu aniversário em plenos caminhos. Aconteceu um aniversário, é engraçado, é perto de Vila Nova de Cerveira, já à chegada. Aconteceu mesmo a celebração do aniversário durante o percurso, que são daqueles momentos do caminho espetaculares. Reservado numa quinta com uma vista magnífica, bolinho. com bolo, com bolinho, e com uma quinta com uma vista magnífica sobre o Rio Minho, que foi talvez das melhores. E é engraçado que deu para reservar um pedido especial nessa quinta. Podes lanchar lá, tu podes parar, nós íamos no caminho. A quinta é uma quinta senhorial, muito antiga, bem bonita, é toda em granito, espetacular. E tu podes, inclusivamente, parar e comer por lá. Eles servem refeições, creio que servem jantar e almoço, e nós fizemos um pedido especial, serviram um lanche. E também é uma quinta que é um hotel também, portanto a pessoa pode pernoitar. É uma quinta fascinante. E é uma das marcas icónicas daquela passagem, porque ela é visível a uma determinada altura em que tu passas com uma vista espetacular sobre o Rio Minho. Uma das melhores vistas é precisamente da entrada dessa quinta para o rio, e também a própria quinta em si insere-se espetacularmente na paisagem, é extremamente bonito. Muito bem. E continuando então? E continuando então, para onde? Tens que me dizer o que A primeira etapa do caminho. Então, nós partimos por secções. Eu fui do Porto e, para ser sincero, fomos
o que eu considero, porque há muitas releituras do caminho português da costa, o que eu considero as primeiras etapas hum, tradicionais do caminho da costa até Vila do Conde. Tu vais ali pelo meio da cidade do Porto, não vais junto à margem. Agora, atualmente, tens a opção também de fazer junto à margem do Rio Douro, e depois subires pelo Atlântico, mas tradicionalmente tu passas pelo meio da cidade. Eu acho assim um bocadinho uh, feinha essa parte da etapa. Tens algumas marcas religiosas, algumas construções interessantes. O próprio Porto, inicialmente, a sede do Porto, onde tu partes, é extremamente bonito. O problema é que depois ali a cidade é uma zona de É uma habitação. cidade. Uma cidade. É uma zona de habitação. Ainda por cima tu vais marcando, como é normal, os pontos religiosos. São pontos religiosos importantes. São pontos religiosos importantes das etapas. E tu tens que ir, pronto, tens que ir passando em cada ponto porque aquilo tem um significado. Né? E isso fica no que foi a construção de uma cidade, não é? Portanto, tu estás a passar sempre em zonas que é de uma densidade de prédios impressionante, tu estás a passar no meio de carros, para mim não é muito fascinante. A chegada à Vila do Conde é extremamente bonita, até porque tu depois passas o rio, não é? E aquela zona de Vila do Conde é sempre muito bonita, sempre um bom sítio para se comer, e, e tenho a partir daí, quando tu começas a virar para Ratos, também tens a ligação. Tu podes ligar de várias formas as etapas. E essa é uma ligação ao caminho central ou a este caminho, que é entre as Parrates, que é extremamente bonito também, com inúmeras construções graníticas. Nós ficámos numa quinta dos senhores que têm lá uma espécie de alojamento para peregrinos, que eu não diria que aquilo é uma quinta, aquilo é uma pequena casa com um quintal enorme, à moda antiga, uma quinta portuguesa bem clássica, daquelas pequenas de cidade, e extremamente agradável, porque inclusivamente eu fiquei no que seria a parte, sei lá, de um palheiro que eles remodelaram todo e era extremamente bonito. A forma que eles fizeram a remodelação, inclusivamente tu tens no exterior desse, eu chamo-lhe palheiro, eu não sei exatamente para o que é que aquilo servia, vês a parte em que as pombas saíam, que também foi renovada, não é? E tem assim a Digamos que proteção em havia aí um madeira. pombal então. Também havia, e havia outras coisas, provavelmente. E pronto, aquilo era uma quintinha muito agradável para se passar uns dias. E Ratos em si é muito bonito. Hum, é uma. Eu não gosto de dizer aldeia porque aquilo é uma freguesia, não é? Mas é Por uma. ser uma freguesia não impede de ser uma aldeia. Exato, e vice-versa. Mas é extremamente aconchegante é tudo muito próximo. E é engraçado porque tu passas pelas mesmas pessoas inúmeras vezes porque tu dás uma voltinha e estás sempre a cruzar com as mesmas pessoas. E é bonito. É efetivamente pequeno, mas bonito. E ali é uma zona que traz-te mais. Começas a entrar em zonas mais rurais, que para mim é mais interessante do que fazer zona de cidade. Mas é rural, efetivamente, não é. Portanto, é campos, cruzas uma ponte romana até chegar lá, bem interessante. E depois segues caminho. Segues pelo caminho que supostamente te guia até Barcelos. E esse caminho, na condução para Barcelos, é interessante, porque Barcelos é uma cidade que já é razoavelmente grande, mas a entrada de Barcelos é toda muito, muito bonitinha também, muita construção granítica, com passagens de água, de conduções de água, que era para irrigar as culturas e coisas do género. Uma coisa interessantíssima. Um, e, e depois chegas a uma cidade. E é engraçado que chegas a Barcelos e tu vais continuar o caminho que foi recentemente remodelado. E se queres continuar pelo caminho para Abad Neiva, o caminho está em obras, uma parte. Então tu chegas e tem uma porta de madeira, está bloqueada a rua, uma estrada, efetivamente. Nós abrimos a porta, passámos, porque a porta dava para abrir e a gente pensou que podia passar. Chegámos ao fim, a uma cangosta, ao início de uma cangosta. Explicas o que é uma cangosta. A cangosta normalmente era um percurso que passava entre dois campos e que eram morados tradicionalmente, porque nem todos os campos são morados, mas em Braga tu tinhas muito isso, por exemplo, eu estou a dizer em Braga porque é a minha cidade, mas para o norte tens muito isso, que é, tu tens as quintas vedadas por muros.
E as quintas são muito próximas. E essas zonas de campos normalmente eram construídos muros em granito em pedra, mesmo os muros de pedra tradicionais, e são percursos em que passam duas pessoas lado a lado. São caminhos extremamente pequenos. É uma cangosta. Se calhar podemos ir ler ao dicionário. E nessa cangosta estava vedada, tu não conseguias passar em arame. Então tivemos que encontrar lá uma forma de passar por aquilo e tinha lá uma parte do muro a cair que alguém já devia ter, ou muita gente já devia ter passado por lá e tivemos que saltar para continuar caminho. Foi, Sim, foi porque bem engraçado. é normal vocês durante os caminhos encontrarem cancelas que têm que as abrir e com os devidos cuidados. No caso dos caminhos de Santiago, eu acho que não é tão normal, mas em alguns percursos é. No caso o caminho de Santiago é muito padronizado, não é? E principalmente com a renovação recente que houve tornou as coisas mais turísticas, foi revisto muito o caminho. Eu não vou pôr em causa os interesses que existem entre tu ires por um caminho ou por outro, mas digamos que tu não enfrentas tradicionalmente não enfrentas grandes obstáculos. Pode acontecer, mas não. E quando nós estamos aqui a fazer um trabalho de serviço público, posso explicar que cangosta é uma rua estreita e longa ou um caminho estreito entre muros ovalados. Portanto, estás a ver o que eu disse? Pronto. Isso de acordo com o dicionário Priberan. Exatamente. E depois de Barcelos, nós tínhamos como proposta inicial o nosso guia Jorge. Ele fez um trabalho magnífico em estruturar todo o percurso. Aliás, se há uma coisa que eu adoro é que alguém se dedique a fazer o planeamento de um caminho para me tirar todo esse trabalho, porque eu tenho que agradecer muito. Eu sei o trabalho que dá. E é assim, vale. Eu às vezes eu contesto o preço que algumas pessoas cobram. No caso, o serviço do Jorge é gratuito, é o melhor guia do mundo e se lhe quiserem pagar um dia para ele deixar o trabalho que Acho tinha que deves atualmente começar a pensar nisso. e fazer de guia, é assim, ele é Eu excepcional a ofereço-me nível como de sócio. preparação e aliás, as propostas são magníficas, tudo que passamos. Nós fomos um bocado nessa onda do o Jorge propôs, a gente vai fazer e realmente foi excepcional todas as decisões que foram tomadas e vamos chegar a algumas, ok? Ahm, e onde é que estávamos? Estava a saída de Barcelos. Estávamos à saída de Barcelos e tínhamos que seguir caminho, Uhum. certo? E o caminho a proposta era fazermos Abade de Neiva. Abade de Neiva é uma etapa que é um caminho muito tradicional e que não se lê muito sobre ele e é engraçado porque, por exemplo, se formos à secção, à promoção dos caminhos em Barcelos, como aquilo é pertencente, a parte é pertencente aos caminhos de Barcelos também, o caminho está lá descrito como sendo um caminho que vai da Bade de Neiva e sai por Barcelos até Ponte Lima e depois segue o caminho central. Mas nós fomos fazer uma proposta completamente diferente, com uma ideia, e quando chegámos à Abade de Neiva, aquilo foi corrigido para a rota. É engraçado que Barcelos tinha as coisas erradas, mas a Abade de Neiva tinha lá dois apontamentos para corrigirem o pessoal para ir para o caminho central, que é o mais conhecido. Nós fomos para o chamado Caminho Português do Norte. Nem íamos com ele endereçado, mas aparecem as placas a falar disso. E, inclusivamente, lá porque ele não é homologado, não quer dizer que não haja muitas pessoas a percorrer e cada zona tem a sua saída para o caminho de Santiago. Hum, é engraçado porque, de um lado, do lado de Barcelos, dizem que andam vândalos a tirar a marcação para o caminho central. Pelo outro lado, as pessoas dizem o pessoal deixou de passar aqui porque tiraram as marcações que vinham pelo caminho português do norte, que embora não seja oficial, havia muita gente a percorrer que deixou de o percorrer. E o caminho por lá também é extremamente bonito. Aliás, ao que sei, há várias picardias, se é que se pode chamar, entre os caminhantes que fazem os caminhos de Santiago em quem é que faz o caminho mais certo e o quem é que não faz. Porque o certo é por aqui, porque o certo não é, afinal é por ali.
E quem é que está certo e quem é que está errado? Quem está certo e quem está errado é quem vai e quem se diverte, para mim é quem está Óbvio, certo, e quem fica em casa a discutir qual é a melhor decisão é quem está claro. errado porque não se diverte. A partir daí é extremamente agradável, porque tu em Barcelos podes seguir para diversos sítios, inclusivamente há quem siga até para Braga e depois passa de Braga. Há várias coisas, mas nós fomos numa aventura nova e passamos então essa parte de Abade Neiva e supostamente íamos iniciar a etapa Abade Neiva, que na verdade foi o caminho português do norte. E seguimos por uma zona muito bonita, que eu acho que já é Viana do Castelo, até que vamos entrar para Linheses, extremamente agradável. E em Linheses tu tens uma travessia do Rio Lima. E essa travessia do Rio Lima é feita ou por uma ponte, e tens lá umas indicações quando vais a passar, ou então de barco. E aí entra uma das partes do trabalho excepcional que o Jorge fez. Ele conseguiu o contacto da pessoa que fazia a travessia, que já não é fácil, ainda para mais com esta redução de fluxo de pessoas, e conseguiu que fôssemos atravessar o rio numa embarcação tradicional. Não só a viagem pelo rio, como a passagem naquela embarcação, como a zona em si, que é extremamente bonita. ah, ah, Foi incrível, para mim foi muito marcante, mesmo comparativamente com qualquer outra etapa do Caminho de Santiago, eu nunca tinha feito algo assim de chegar, ok, está alguém à espera de mim no rio, vamos atravessar o rio e falámos com a pessoa sobre a tradição, como é que Quanto era, tempo é que demora a travessia? quando é que Tens se dá. ideia? Sim, demorou uma hora, porquê? Porque a travessia demora 5 minutos, na realidade. Aquilo era um barco à vela, já tinha motorzinho, mas era um barco à vela. E o Andaram a senhor, desfrutar o passeio de o barco senhor e ofereceu-nos ali uma horinha de um lado para o outro, subimos um bocadinho o rio e descemos, ou vice-versa, porque na verdade nós descemos e depois é que subimos, por causa das marés. E passaste para o outro lado, porque o Rio Lima não é assim tão muito, largo. muito largo. E passas aqui até, não faço ideia do tempo, não deve passar os 5 minutos. Mas a vista é magnífica. A diversão, o barco é muito bonito, porque é um barco tradicional. E é muito difícil de obter esse contacto, mas consegue-se contactando lá os locais, dá para dar a volta. Logo a seguir vem Montaria e uma serra, que eu nunca sei o nome, que é a Serra da Arga, onde está o santuário da Nossa Senhora do Minho, de Nossa Senhora do Minho, que nós não fomos, ok? Ninguém subiu lá acima, não pensei nisso, mas ficou no cartaz, eu hoje sei exatamente onde é que ele fica. Quem quiser pode apoiar-se nos mapas também para ir vendo. E essa zona da Serra da Arga é extremamente bonita, a nível de passagens de floresta, assim como passagens de água, como inclusivamente tu vais passando, se fores acompanhando como eu no Wikiloc, a tua jornada, e até eu deixo sempre na descrição, não é? O Wikiloc das jornadas que eu fiz, eu faço sempre o trekking por lá. Tu vais vendo que tem diversos pontos extremamente interessantes ali ao longo. Tu depois acabas por passar neles, outros que não. Tens Poços, Poço Negro, tens uma data de cascatas impressionante. Pá, é muito, muito bonito. Eu não estava à espera, porque é uma serra que até quem é que conhece a Serra da Arga? Não está associada a um parque natural, não é? Não está só mesmo quem é lá de Por cima. acaso conheço o nome, mas é só o nome. Mas de estar lá, não é? Quantas pessoas foram lá? E depois a subida é extremamente bonita, porque quem é que nunca ouviu falar de Vila Nova de Cerveira, por exemplo, e daquela terra que fica antes, que tem o Festival de Verão, que é, e eu esqueço-me dessas, pá, Vilar de Mouros. Vilar de Mouros, é, Acertei? acho que acertaste, ou é Paredes de Cor. Ou Paredes de Cor. Eu acho que é Vilar de Mouros. Acho que passas perto das duas, na verdade, porque elas são próximas, não é? Mas eu tenho que. Pá, tens que falar aí um bocadinho para eu tentar encontrar aqui a terra. Não, por acaso, já estive perto das duas, inclusive aqui há uns anos. Passei um fim de semana em Vila. Foi em Praia, Vila Nova como é que é? Vila Vila Praia da Praia de Âncora, Âncora. Acho que foi sim. aí. Olha, não sei se foi isso, foi mesmo em Vila Nova de Cerveira. Sei que passei lá um fim de semana. Aqueles fins de semana muito malucos que um gajo sai de Lisboa e alguém pergunta onde é que vamos tomar o pequeno almoço. E eu respondi ao Porto e fomos tomar o pequeno almoço ao Porto. E depois aproveitamos e fomos dormir. E
na casa portanto, desse meu amigo. E acho, foi em Paredes de Cora, foi perto de Paredes de Cora. Eu sei que ia todo torcido, porque tinha dado um tralho com algum jeito, para variar. E então passámos lá. Claro que eu já não fui nem sair do carro, não me consegui mexer. Pá, faz parte, tiveste a noite toda a trabalhar e foste. Mas é Vilar de Mouros, efetivamente. E depois é engraçado que, mesmo antes de chegares a Vilar de Mouros, a zona é, mais uma vez, uma zona rural, tens várias passagens de água, várias passagens de monte. Assim, são sempre zonas bastante rurais que se acompanham, que nos acompanham até Vila Nova de Cerveira. E é engraçado que Vilar do Mouros, tu fazes o final da etapa, até lá chegar, sempre junto a um rio. Por uma, eu não sei se aqui é um caminho romano, mas é uma espécie de. É uma via que vai sempre junto ao rio, muito bonita também. Mas passas a ponte de Vilar de Mouros, que é também. É um marco, e passas no centro de Vilar de Mouros e segues. Segues até Lanhelas, tem comboio. Entretanto, pá, Lanhelas e Vila Nova de Cerveira é ali um saltinho. Mas é aí que tu passas na tal quinta que te falei. Tem esta etapa de Lanhelas até Vila Nova de Cerveira é extraordinária, sempre com uma vista fantástica sobre o Rio Minho. E não tem só a quinta, passas por zonas de monte, passas entre casas, passas entre quintais, passas por quintais que têm o Santiago, tipo enfiado numa parede. É normal, aliás, mesmo em Barcelos, tens locais em que do nada estás a passar por uma parede e tem um Santiago enfiado atrás de umas grades com montes de fitinhas que as pessoas deixam lá. É uma coisa mesmo. Pronto, é uma coisa que acontece nos caminhos, é coisas que vês nos caminhos, assim como, por exemplo, mesmo junto a Barcelos, logo ali a seguir a Ratos, tens o tradicional Galo de Barcelos, que não pode faltar, não é? Num parque de Ainda há em meriendes. Barcelos. Não, isso agora já é de Não, Lisboeta, pensava que só existisse já em Lisboa, mas mas, pronto. mas apoderamento cultural destas pessoas. E lá tens também uma data de botinhas com plantas dentro do pessoal, pá, não sei, é uma alusão ao caminho, não é? As sapatinhas todas lá seguidos, é muito, muito bonito. Depois, epá, Vilar de Mouros. Vilar de Mouros passou e infelizmente faz parte da etapa à passagem, não acabávamos lá, porque também era um sítio que podia ser agradável para dormir. E passando isso, segues para Vila Nova de Cerveira. Em Vila Nova de Cerveira, como eu disse, nós fizemos Linhelas Vila Nova de Cerveira, não foi uma etapa grande e dormimos em Vila Nova de Cerveira, até porque tem as pousadas da juventude, que são fixes de dormir, não precisa de ser sempre nos albergues do caminho ou nas casas do caminho. As pessoas podem optar por várias coisas diferentes. E aproveitámos para subir ao Cervo, e aquilo tem uma janela sobre o rio Havia também. tanto para dizer sobre o Cervo. Havia. Mas continua igual, agora com mais pessoas a visitar. É, pronto, é uma visita que as pessoas não devem perder. E eu, por acaso, já não ia ao Cérebro há muitos anos. Eu vou muito tu sabes que eu vou muito a Vila Nova de Cerveira, mas ao Cérebro já não ia há muitos anos, por exemplo, já não subia aquela serra há muitos anos. E com esta opção de tu não fazeres tantos quilómetros, dá para aproveitar as outras coisas, que esse é um caso. Assim como dá para aproveitar a boa comida também das zonas. E E tem podemos ir para um, lá. e Pois, tem um espelho de água onde fazem provas aquáticas, provas de remo, de motonáutica. sim, a passagem. Quando tu sais de Vila, tu tens várias formas de seguir. Tu podes seguir de Vila Nova de Cerveira para Valença e fazeres a ligação com o caminho central, ou então podes fazer o que nós fizemos, que foi seguir para a igreja para ir ter ao caminho de Vigo. E aí tu vais para Vigo e pá, para te ser sincero, as marcações são extraordinárias em Espanha. Tu tens uns marcos mesmo daqueles à moda antiga de separar terrenos, eu não sei se é bem assim, mas só que eles são bem trabalhados, tipo, são redondinhos, nota-se que são mais recentes, e têm todos eles uma concha de Santiago, são decorados. E em várias zonas tens decorações diferentes. Portanto, às vezes podes te sentir meio perdido porque faltam setas, mas por outro lado, sentes que existe efetivamente algum trabalho no que
diz respeito ao Caminho de Santiago, porque as coisas, quando aparecem umas marcações assim mais bem trabalhadas, tu notas que estás numa zona especial do caminho. E essa zona pela igreja, primeiro, a igreja e por ali fora, aquilo é zona rural, muito zona rural, ainda antes de chegares às zonas mais próximas de Vigo, e tens património religioso sem fim, coisas extremamente bonitas. Tens portas de igreja decoradas de uma forma extraordinária e as próprias, eu não lhes quero chamar aldeia porque muitas daquelas coisas não são aldeias. Pá, tens muita coisa que é do nosso património ah, Religioso, por exemplo. e não só, e cultural. É uma coisa, do tipo de arquitetura é incrível. E chegas depois vais subindo, quando te aproximas de Vigo já começas a ficar em áreas mais citadinas. Vigo é muito bonito e todas aquelas etapas. Aliás, fazeres uma visitinha a Vigo é sempre extraordinário. E, pá, e uma coisa que me surpreendeu imenso foi a saída de Vigo para, para regressar ao caminho tradicional, não é? Que é o caminho português até Redondela. E quando tu regressas nesse caminho, tu vais junto, literalmente, a uma coisa que eles chamam também, acho que é a rota da água ou coisa do género. Portanto, quem não for fazer o caminho pode ir fazer essa rota, mas ele segue sempre com uma vista excepcional para a Ria de Vigo. Aquilo, pá, é de perder a respiração mesmo. É extraordinária aquela passagem. E depois estás em Redondela. Redondela, entras no caminho português tradicional e já estás Mas ligado. Redondela não é já em Espanha. Já em Espanha, Vigo já é em Mas Espanha, faz a parte, mas igreja faz já é em parte, Espanha. mas faz parte do caminho português? O caminho português é o que parte de Portugal. E depois tu segues, entras em Espanha, tens que ir até Santiago, mas o caminho português vai até Santiago, não é? Portanto, Hum. essa parte é tudo caminho português. E Redondela é parte da etapa principal do caminho português, que antigamente tinhas o caminho português, tinhas o central, tens vários, não é? Tens o central, tens o das Torres, tens os caminhos, sei lá, o caminho da costa, e eles acabavam por se unir todos em algum lado e depois, atualmente o da costa pode ir ali pela costa de Espanha, mas também ia ter ao central. Aliás, eu já fiz o caminho da costa a ir ter ao central e depois a Valença, não é? E depois todos seguem ali o chamado caminho português que os espanhóis e o pessoal da organização dos caminhos hum, considera o caminho português. Só que nós chegamos aí e nós não seguimos para não seguimos diretos para o Santiago pelo caminho tradicional, não é? O caminho que toda a gente conhece. Nós fizemos um desvio que eu já ouvia falar há muito tempo e é um desvio extraordinário, que é o caminho espiritual, que a partir de que é uma pronto, o caminho espiritual são 73 quilómetros e antes, nessa etapa de ligação, em Pontevedra, hum, tu não tens necessariamente, como nós íamos com o tempo, que ficar lá só nas zonas centrais, que ainda por cima, como já fiz este caminho mais que uma vez, tu ficares restrito ali à passagem, basicamente vais ver o mesmo que já viste sempre. Então tu podes apanhar o comboio turístico para ir até à praia, naquelas zonas, podes ir fazer praias, tens praias extraordinárias naquela zona da Ria de Vigo, inclusivamente tu tens a praia americana, que é uma praia de água quente. Não há muita gente que conheça, eu espero que continuem sem conhecer, que é para não encher muito. Mas tens zonas espetaculares de praia e tens caminhos espetaculares que se podem fazer. Eu fiz um caminho junto a algumas coisas, junto à ria, e pá, é muito bonito fazer esses caminhos. Mas só podes tirar proveito se tiveres tempo, não é? Se fores É com claro. tempo, se fizeres uma etapa, não precisa de ser muito curta, mas suficientemente curta para conseguires aproveitar depois mais um bocado para ir dar umas voltas diferentes. E nós subimos para. Nós então seguimos, a seguir a Pontevedra, tu tomas a decisão, não é? E segues para o
com barro. E começas a seguir pela Vila Nova de Arousa, é tudo zonas espetaculares junto à Ria de Vigo, as zonas extremamente naturais. Tu, vamos ver, a cada, eu diria 10 pessoas, mas se calhar são mais, uma vira para o caminho espiritual. O caminho espiritual eu acho que é um bocadinho mais difícil, porque ele tem um bocadinho mais de subida inicialmente, mas é momentânea essa dificuldade. E acho que também é muito mais interessante porque ele foge muito às zonas com maior densidade populacional. Então, quando começas a entrar em zonas junto à ria, elas são zonas extraordinárias, com muito património cultural, não só tipo muita arquitetura tradicional, muita construção em granito e muito, muita paisagem de todos os níveis. Não só a paisagem, por exemplo, junto à ria, mas como, por exemplo, de repente subiste uma montanha, estás no topo, tens uma vista fantástica, com miradouros para a ria, dá para te perderes. Tens alguma dificuldade maior em arranjar alojamento, porque é uma etapa que passa menos gente. Normalmente tem menos alojamento, o alojamento é mais caro. Este ano estava particularmente difícil. Mas principalmente se fores num grupo grande, dá para dar um jeito. Acaba por ficar um bocadinho mais caro. E quando chegas a Vila Nova de Arousa, é quando dás aquele passo extraordinário de fazeres o caminho espiritual, que é apanhas o barco para fazeres a Ria de Vigo e é engraçado que ao subires a ria tu pensas, ok, vou subir ao rio. Aquilo é um barquinho, tu entras logo, tem um motor V8, que é para tu pensares que é uma barca tradicional, não é? São os valentes quilómetros que ainda fazes de barco. Para isto ter a padrão, não é bem padrão, mas é lá perto. Aliás, aquilo é praticamente padrão, dás dois passos, estás no centro. Que é onde está a igreja, onde está o ancoradouro, supostamente, do barco de Santiago. Está lá, tu vais à igreja, atrás do altar, tu podes ir ver, é literalmente uma pedra granítica onde se agarrava os barcos. Né? E está por trás do altar, por baixo eu não sei como é que se chama a parte de trás da igreja, né? Aquela parede está lá por baixo em vidro, tu olhas para lá, tem moedas por cima e tudo, isto é uma coisa muito gira lá. E Padrão é muito bonito também. Tens muita coisa que podes fazer em Padrão. Nós passámos lá, fomos visitar, desta vez tivemos tempo, comemos por lá, fomos visitar as igrejas e por aí fora. E é uma zona muito bonita. E depois tínhamos que seguir caminho porque íamos ficar numa quinta extraordinária com piscina e tudo. Portanto, Pois. é um albergue que tem piscina e coisas do género e que o pessoal que fazem convívios à noite, tipo, o pessoal junta-se para jantar e tal, toda a gente está a fazer o caminho e fala e conhece pessoal de montes de sítios. E o que eu achei mais extraordinário é que não só as pessoas que te fazem a deslocação falam-te sobre o que é que se faz ali. Por exemplo, tu vês montes de mariscadores, não é? Que aquilo é uma zona de muito marisco, inclusivamente a comida lá é muito interessante a nível de marisco. E as pessoas são pessoas locais que te sabem contar a história do caminho e estás a ver os calvários. Tu vais de barco a fazer os calvários que há no rio. A ria, o pessoal do barco tinha calvários para o pessoal que percorria o rio. Uhum. Então tu vais a passar de cruz em cruz, Qualquer coisa a fazer a via sacra vais a no rio. fazer a via sacra no rio. Tipo, eu estava à espera de muita coisa. E depois, ainda por cima, primeiro deu fotos e vídeos extraordinários, essa parte, não, nem vale a pena. E é engraçado que eu não estava à espera de ver aquilo. Eu tinha ideia que existiam umas fotos, mas eu não tinha ideia que aquilo era uma via sacra completa. E aquilo era uma via sacra completa. E depois tens inclusivamente zonas culturais em que eles fazem lá uma festa de vikings. O senhor tem-nos a explicar, aparece uma torre extraordinária em granito também, não é? Uma zona granítica, tipo, não sei de que fortaleza era aquilo. Eles fazem lá um evento de vikings, vês lá os barcos vikings também, é uma coisa engraçada e muito, muito, muito gira.
E para além de que levas com a história toda da zona, que é, eu acho que é a cereja no topo do bolo, é que vão-te conduzindo ao longo da ria e vão-te contando a história da zona e vão-te falando. Inclusivamente nós, eu não acho que não consegui gravar nenhum, infelizmente, mas conseguimos ver golfinhos. Assim, é normal. Quando fazes essa o anormal é tu ires e não conseguires ver nenhum golfinho. É normal veres nessas zonas golfinhos. Então foi extraordinário. Ainda por cima foi logo, mal saímos praticamente da doca, apanhámos logo os golfinhos. Não podia começar de melhor forma. É uma viagenzinha que se faz bem. Entretanto, seguimos de padrão e fomos para ali fora, até Santiago, porque aí já é uma etapa tradicional. Sais da Quinta, estás praticamente em Santiago, são mais de 17 quilómetros e pronto, chegas lá. De padrão até essa quinta ainda há uns quilómetros, portanto, pessoal, ainda por cima, quando está muito sol, nós não fomos com muito sol, é uma das que dói, mas, mas valeu. E o Tosé perdeu completamente o interesse por Não, isto, perdi não. portanto, acho que já não. Mas porquê é que eu perdi o Acho que eu interesse? me perdi demasiado no caminho. Não. Vá, o que é que queres saber mais? Entretanto, chegaram a Santiago. Entretanto, chegámos a Santiago, mas eu não contei metade do que nós fizemos pelo caminho, porque tem coisas muito mais interessantes. Como, Nós por exemplo? comemos e bebemos bem. Pois, está bem, ok. Estamos, Se é isso, até um avó. é, estamos em zona de Alvarinhos, para começar, tanto de um lado como do outro, do rio. Para quem não teve ainda a oportunidade de ver as fotografias e os vídeos, quer dizer, vocês fazem 10 quilómetros e comem 6 vezes. Não é bem assim. Não, mas quase. Mas são zonas extraordinárias. Então, começas a comer bem logo em Vila do Conde, começas logo a comer bem. Não, não há como contestar isso. E vais comendo. Mas assim, algumas coisas que me marcaram foi o, o, o javali. Não, Estás a falar de comida. que nós não podemos dormir na montaria. Então tivemos que. É o que eu disse, aquela uma zona, pá, ainda por cima na altura que passámos e tudo, já não passa lá muita gente e a montaria, então os alojamentos estavam tudo fechado. Tivemos que dormir, apanhar o Uber, dormir a cerca de 19 quilómetros e foi perto de Ponte Lima. Depois regressámos, mas pronto, mas aí onde dormimos tinha um restaurante excelente ao lado, tinha um javali, pá, incrível. Eu sabia que tinham visto muita javali a atravessar a estrada. Depois, eh, pá, regressando a Barcelos, um pica no chão que tu adoras. Está bem. Pá, também excepcional. E depois quando chegas à Espanha, Lá pá, um naco de javali na pedra. não era um naco, era uma costela. Ou um ensopado de javali. Ou Uma costelinha. uma costela de javali grelhada. Agora pica no chão. Para quem não sabe, o pica no chão é um arroz feito com o sangue da galinha, não é? E é um prato tradicional da zona. Que em Lisboa e não só conheço como arroz de cabidela. Sim. E depois, em Espanha, aquilo Vigo e por ali fora é tipo zona de marisco. Bem, aquilo comer marisco e beber alvarinho é uma coisa que ninguém pode recusar. Não me digas que não bebeste estrela d'amo. Óbvio. Não, na verdade eu ia mais na 1907, que era porque é tostada, a versão tostada. Eu gosto mais de cerveja preta tostada, não é bem preta, mas pelo menos é um bocadinho menos Mas os clara. espanhóis acho que não têm a mesma cerveja preta. E normalmente, e mesmo quando é preta, eles perguntam se quer zero. Eu hei de perguntar se cerveja sem álcool é cerveja. Mas tens outras coisas extraordinárias, não é? Quando chegas à Espanha, tu tens sempre uns pinchos ou algum acompanhamento. Nunca, a bebida nunca vem Nunca vem sozinha. desacompanhada. Traz sempre companhia atrás. Portanto, vale sempre a pena. Só que é engraçado, depois pronto, o grupo foi maior, não é? Acaba por ser interessante a nível de convívio, tu fazes mais coisas, conheces melhor as pessoas, é sempre engraçado fazeres tudo isso. Mas, por outro lado, eu acho que não tens o mesmo sentimento em relação ao caminho quando vais sozinho, vais com os teus pensamentos, ou quando vais com um pequeno grupo de pessoas. Também é mais difícil de outras pessoas entrarem em contacto, porque és um grupo
assim grande, acabas por assustar um pouco, mas dá para falar. Lá mais para o fim começas a ficar mais cansado, as pessoas começam a ir separadas. Eu acho que é normal, porque principalmente quando começas a fazer muitas etapas seguidas. Sim, cada pessoa tem o seu ritmo. Exato, e começas a ter mais necessidade, e eu pelo menos noto muito isso, que eu normalmente eu sou a pessoa que desacelera para ir ao ritmo dos outros, mas eu digo que ainda me canso mais por ir mais Sim, devagar isso é. do que quando vou mais depressa. E depois eu tenho também aquela parte, tu sabes, que estou sempre a parar para filmar e tirar fotografias. E é assim, vale, Vale a pena. vale o que vale, mas eu acho que é normal as pessoas se separarem um bocadinho e cada um ir na sua vez. Tem que aproveitar porque Mas, por outro lado, tu como vais com o grupo, tu entras, sei lá, tu quando vais num grupo pequeno, chegas com uma expectativa extraordinária de chegares a Santiago, chegam todos juntos e fazes uma grande festa e não sei o quê. E assim, como tu ias sozinho e o grupo ficou cada um por si, tu chegas e, epá, foi mais uma chegada. Mas também vamos lá, quantas mais vezes chegas a Santiago, mais diferente é, é a chegada. É quase como quando recebes a tua primeira Compostela. A primeira é como o primeiro amor, não é? Vai ser sempre especial. Depois as outras é mais uma. parece quase os crimes da Nacional 2. Epá, mas os carimbos de Santiago são muitos mais e tem alguns extraordinários. Mas por acaso nesta etapa nós até nem apanhámos nenhum carimbo assim excepcional. Não, está bem, mas eu falo nisto porque É, o sim, primeiro carimbo que tu fazes, por exemplo, em é Chaves, incrível. é Depois, aquele, é o primeiro carimbo da Nacional 2. E depois ouve lá, já começas a é. vir por aí abaixo. Mas a nível de Santiago, tu tens casas, casas, quando eu digo casas, pode ser um alojamento, pode ser um restaurante, pode ser qualquer coisa que propositadamente fabricam alguns carimbos de formas incríveis. Tá, não sei porque estás a dizer isso, nós também passámos por um sítio que fomos carimbar ao quartel de bombeiros que estavam todos fechados por causa do Covid e então o livrinho foi enviado para cima por uma cordinha e depois mandado outra vez, portanto, Ah, vamos lá. isso é interessante. Pronto. Pelo menos tens uma história para contar. Aliás, era o quartel de bombeiros que tinham dois jipes a gerem a porta que era para eles não fugirem. Exato. Mas aí tu tens uma história, não é? Mas no caminho de Santiago tu tens um gosto. Há pessoas que têm um gosto de não só de ter de terem o sítio onde tu vais ficar, de gostarem do convívio com os peregrinos, de quererem esse convívio e de prepararem coisinhas especiais. O mais especial que eu vi até hoje foi feito à moda antiga, com cera derretida, em que tu pões o Tipo o carimbo de carimbo de café. lacre. Mas é esse mesmo, o carimbo de lacre. Eu tenho um guardado, em que inclusivamente, para além da senhora te colocar o carimbo de lacre, ela, no fim, ela punha por cima de uma plantinha, que era para a planta também ficar lá presa, e no fim pintava-te aquele dourado extraordinário. Mas neste caminho não apanhámos assim nada de tão excepcional. Ok? Mas Tirando a comida. é, mas este foi mais, pronto, cada um tem o seu lado, não é? Este caminho foi mais turístico, os outros foram mais Porque comida tens espirituais. neles todos, queres dizer. Isso aí. É, Há-me dizer qual é um dos caminhos que não tenhas. ainda passámos por umas zonas engraçadas tipo, tens comida e tens comida em todo lado, inclusivamente fast food incrível em certos sítios, inclusivamente mesmo na zona da Galiza, tens zonas de fast food incríveis. Nós não exploramos tudo, porque na Galiza tu, se quiseres ir explorar a gastronomia local, também tens muita coisa Desculpa, também interessante. ias para um sítio desses para o fast food. Mas, não, mas também comemos, já tens que pensar, não é? Olha, Primeiro, vamos aonde? Vamos a ver, que vais comer o quê? O McDonald's. mas não, mas não é esse tipo de fast food. Quando eu estou a dizer fast food, é tipo fritos, assim, umas coisas mais rápidas, hambúrgueres, tens casas de hambúrgueres, não tem que ser o McDonald's, não é? E claro, também tens que ver que eh, uma aventura destas, uma experiência destas, fica sempre muito mais cara do que. Portanto, tu estás-te a despojar do teu dinheiro, neste caso. Mas As pessoas estás, normalmente vão para se despojar de pronto, alguma coisa, neste caso, tens de despojas despojar o do dinheiro. dinheiro, mas enches o coração com espiritualismo. Se é isso. Mas um bocadinho por aí, mas Vens de coração cheio, como diz a canção do. vens a vários níveis. A vários níveis vens de coração. São cheios com vários desafios cumpridos. É assim, e de excepcional, hum, nós passámos zonas, assim, memorável, saltar o muro em Barcelos, mas passámos zonas com água, que o pessoal tinha que subir para muros para passar,
passámos por zonas em que o pessoal diz: por aí não devem ir porque não passam. E tipo, se fores de bicicleta vai ser mais rápido ir pelo outro lado, mas chegares ao caminho e estar tudo inundado, mas passas. A gente dá uma volta e passa e dá para. Às vezes tens que molhar os pés, mas eu, pelo menos para mim, molhar os pés num caminho é normal. E passas. Vais-me dizer esse a mim que nunca apanhámos caminhos desse em que tivemos que molhar os pezinhos. Sim. E é engraçado que na área na zona do caminho espiritual apanhámos uma etapa que era literalmente descer junto, aquilo não era bem um rio, aquilo era um ribeirinho. E é engraçado que toda essa zona do Ribeiro é extraordinária. Fizemos meio de noite e era uma zona de moinhos, inclusivamente, moinhos graníticos. E tu chegas ao fim dessas etapas e tipo, tu estás encantado, estás a ver coisas tão fantásticas e apercebes-te que vais lendo as placas e não vi metade. Sim, Que eu metade por... mas isso havia, também- havia tanta coisa para ver e eu só mas isso é olhei normal. ali. Por isso é que se costuma dizer quando é caminhos desse género assim, tu cada vez que lá vais, e se fizeres o mesmo caminho, nunca vês Nunca nunca vês. vês o mesmo caminho da mesma maneira. E para além disso, é como foi a ideia deste caminho era há zonas que tu foste fazer o mesmo, não é? No fundo, eu fui fazer repetir certas áreas, mas como fui com uma predisposição diferente, eu consegui ver coisas diferentes. E provavelmente haverá pessoas que dirão: mas isso não é fazer o caminho de Santiago. E eu posso concordar, porque cada um vai pelo seu motivo. E uns vão por e em determinadas alturas da nossa vida vamos com uma predisposição mais espiritual, noutras vamos mais turística, noutras vamos mais desesperada e não só o caminho pode ser diferente, como a tua predisposição é diferente e tu vês as coisas de outra maneira. Portanto, para mim é perfeitamente natural que isso aconteça. E é normal, é daquelas coisas que tu fazes um caminho e voltas a fazê-lo e às vezes estás por ti a dizer assim, epá, eu já fiz isto, mas eu não me lembro de ter visto isto. É, acontece várias vezes. E tu? O que é que tu gostarias de saber para fazer um caminho destes? O que é que me faltou explicar-te? Epá, fazer um caminho desses, já falamos disso algumas vezes e sabes que, inclusive foste tu que falaste nisso, que há várias partes do caminho de Santiago com Eles fazem-te uma proposta para. acessíveis, portanto, a pessoas com problemas físicos. Eu não sei se são as etapas que são acessíveis. O que eles mencionam é que tu podes fazer a etapa, tipo, em vez de fazer a etapa completa, fazes um X da etapa e és considerado na mesma como Sim, está bem, mas o problema não, executante da etapa. ok, mas o problema não é esse, lá está. Se tens as condições facilitadas para fazer isso, não tens. Prontos, E neste caminho acho que ias ter algumas dificuldades em vários níveis, inclusivamente se, por exemplo, quisessem virar para um barco, ia ser, não te vou mas dizer que era possível porque não era. nem é só a questão de entrar no barco. Imaginemos, por exemplo, que há uma pessoa que anda de cadeira de rodas, você para uma casa de canadianas, epá, não quer dizer que fizesse 30 km ou 20 km por dia, mas até eu posso fazer 5 e fazia a mesma Sim, sim, é os 20 isso. km. Agora, por exemplo, uma pessoa que anda de cadeira de rodas e que quisesse fazer os caminhos de Santiago, é um bocado complicado. Há, Pá, pesso- sei lá, não sei. há pessoas que vão com os filhos, com o carrinho de bebés, a empurrar, eu acho extraordinário, acho que é de uma superação Sim, magnífica. está bem. Não, tu tens pessoas com, Mas com independentemente mesmo disso, com ouve lá, dificuldades, cada um vai como vai. E o importante é tentar e não tens prazos, não é? Tu não tens um prazo para concluir o caminho, tu não tens uma obrigação, tu tens uma sim, regra. ok, mas A tua regra é, tu tens de fazer 100 quilómetros. No caso das pessoas com dificuldades, a pessoa tem que fazer um percurso de 100 quilómetros em que pelo menos tem que fazer, eu creio que é assim, teria que investigar isso, mas em que pelo menos teria que fazer 1 quilómetro. Agora a questão hum, é interessante ver a coisa assim. Não, tipo, sei lá, se a pessoa fizer os últimos quilómetros pá, eu acho que, em não sei. Santiago que são extraordinários e Ok, apanhar e ficou feito. é uma opinião minha. ah, e pronto, inclusive nós conhecemos sítios em que foram feitas passagens propositadas de propósito para, portanto, para cadeiras de rodas, para as pessoas fazerem aquele trilho, fazerem aquele caminho. Tens sítios desses. Tens sítios que alguns deles têm é preciso isso porque até se fazem bem. Epá, mas tens muitos que é impossível tu lá meteres uma cadeira de rodas. Não, é Esquece. o que eu te disse, Agora é nós. assim. Agora é assim, tu vais fazer uns caminhos de Santiago, pá, digo eu, no mínimo, pá, quero tentar fazer uns caminhos de Santiago, não é fazer 5 km e fiz os caminhos de Santiago e tenho aqui a minha Compostela,
porque como sou deficiente só Não, preciso fazer 5 km. Epá, não, mas era isso que eu ia dizer. O interesse de fazeres o caminho, primeiro, eu acho que é tão válido uma pessoa fazer o caminho completo, como é válido tu pegares no carro e ires parando nos sítios tá bem, que dá para o carro chegar mas isso não é e, fazer os caminhos de e Santiago. fazeres um. Sim, Desculpa. mas vais Os caminhos conhecendo. de Santiago é uma peregrinação. Peregrinação não a Sim, fazes de sim, carro. sim, sim. Mas eu estou a dizer, se queres conhecer, Tá bem, mas isso é outra coisa. é válido, não é mesmo? Sim, mas isso é outra coisa. E Isso não é se fazer os queres caminhos de fazer, Santiago. e é o que eu estou a Ou dizer, seja, isso não é fazer a peregrinação dos caminhos de Santiago. sim, mas o que eu quero dizer é que seria válido tu ires fazer, se queres conhecer as passagens, algumas paragens, porque não dá para chegar a todo lado. Nós fizemos uma coisa magnífica. Houve lá uma parte em que estávamos a descer o monte, o caminho era um rio, e estavam até os senhores a cavalo a passar, e até passaram-nos em bicicleta, que era uma das zonas assim, por aí não é bom. Eu disse, não, a gente vai ver e depois logo confirma. E realmente, ainda bem que foi por ali, porque pá, molhou um bocadinho mais os pés, mas pelo menos não. Como é que eu ia dizer? Molhas os pés, mas não fazes mais 20 quilómetros para ir à volta. Exato. E óbvio que aí, se aí tu tens dificuldades em passar quando tens a tua estrutura completa, imagina se fosse outra. Mas aquilo não foi feito, também é assim, também não podes pedir para Claro que teres. sim. eh, As pessoas têm que ter consciência de que o caminho de Santiago passa em quase toda a Espanha, passa em quase todo Portugal. Tu, se quiseres decidir uma cidade aleatória, tu viste, fomos recentemente a Bragança, tinhas o caminho de Santiago a passar lá. Decide, tu dizes, e nós vemos se o caminho de Santiago passa lá. E em quase todo lado passa. Ninguém pode estar a fazer uma via propositada para aquilo. E Claro que não. eu sou a favor que, e é possível, não é? Se a pessoa for fazer porque fez, porque quis ver os sítios, e depois no fim diz: eu quero fazer o meu sacrifício de ir até fazer vamos chamar peregrinação e fazer 5 quilómetros na minha cadeira de rodas, em que eu vou ah, deste ponto até ao santuário. Isso já é possível, vai doer um bocadinho, porque até ao santuário ainda pode ser um bocadinho a subir, mas faz, e não é a zona propriamente mais adaptada de todas, mas Mas eu quando consegue subir falo, eu até lá. quando, eu quando falo disto, não falo, por exemplo, de teres uma via própria, digamos, 300 km para fazer. Digamos É que inimaginável sequer. mas era impossível. Agora, digamos que ter em diversas zonas uma parte do trajeto onde isso fosse possível, Uhum. teres algo adaptável. E para além de teres algo adaptável, dares condições às pessoas que, por exemplo, podem não ter, e voltamos nós ao caso da Águeda, em que tens um ECAR, Aham. em que Sim. fazes os trilhos adaptados com o ECAR. É O que não te impedia de difícil. nada teres uma parte de um trajeto, sei lá, 1 km, 2 km, como já tens aí muitos trilhos, inclusive no meio de serra e montanha, em que tu tens 1, 2 km, em que já são destinados Uhum. a pessoas com problemas. É, Epá, as pessoas chegam, fazem aquilo e é, ouvem, sim, sim. Eu mas não, sabem que têm aquela zona adaptada para eles. sim, não vou concordar ou discordar. Acho que isso devia, principalmente nas etapas que são mais percorridas, podia haver um pensamento crítico sobre isso e encontrar alguma coisa, mas não é algo que eu te consiga dizer que se faz ou não sentido. E definitivamente esta etapa, para que as pessoas tenham consciência, não é uma etapa homologada e não é uma etapa sequer para a pessoa padrão social, quanto mais para pessoas que não Sim, sim, obedeçam ao padrão claro. social. Esqueçam, é uma que tem uma exigência. É assim, quem quiser acompanhar este caminho, como eu disse, pode pegar no meu Wikilog, pode ver as etapas estão todas lá, pode seguir o caminho, mas a todos os níveis, inclusivamente o caminho espiritual, que toda a gente diz que é extremamente bonito e é fascinante. Eu acho que foi das zonas mais incríveis, porque primeiro evitaste uma densidade hum, de população e foste por caminhos muito mais rurais, muito mais tradicionais, e a própria zona da Ria de Vigo é uma coisa extraordinária. E depois, porque, portanto, como já tradicionalmente ninguém o faz, não é expectável que tu tenhas um pensamento. Se tu não estás a promovê-la sequer para as massas, quanto mais Sim, para as claro. minorias. Não, pá, mas eu depois também me quero referir um bocado e lembrei-me Uhum. agora assim de repente de um caminho que nós fizemos, de um trilho que nós fizemos,
por acaso muito giro, o trilho era muito bonito. Tu lembras-te disso, que foi o das Fragas de São Simão. Sim. A aldeia de São Simão, as Fragas de São Simão, em que nós antes fazíamos o trilho, fomos ver as informações sobre o trilho e vinha adequado a crianças. Não, depende da rebeldia da criança. Não, não, quer dizer, quem homologou aquele trilho para crianças nunca fez o trilho, porque se tivesse feito o trilho, não dizia que era para crianças, mas pronto. Mas sabes que tu, a nível, a este nível principal, e tu sabes disto melhor que eu, se calhar, tu tens, tu tens um nível tal de sacrifício que há pessoas que o fazem. Então, a Fátima é um outro exemplo, não é? Mas Fátima é igual. As pessoas fazem-no porque as pessoas querem sofrer, sei lá, querem, Luís, ok, pode ser uma promessa, pode ok, ser várias coisas. Nós estamos a falar, normalmente o Santiago, o caminho de Santiago é ok. considerado um caminho mais alegre. Mas vamos ver uma coisa que é assim. Todos os anos, quando é as peregrinações a Fátima, é raro o ano em que não haja acidentes e alguns mortais. Não é disso que estamos a Mas falar. espera, mas ao mesmo tempo aí vais perceber porquê. Com peregrinos. Porque, como tu sabes, na altura das peregrinações a Fátima, as estradas enchem-se de peregrinos. Peregrinos esses que vão por estradas, inclusive por nacionais e até mesmo por IPs, como vimos agora, eu e o Adriano, quando viemos para baixo. Porque faz parte do caminho. E como faz parte do caminho, tu vens por uma IP com os carros a passarem por ti a 120 km/h no mínimo e tu vens ali sem proteção rigorosamente nenhuma. Assim, vamos lá. Da mesma forma que a passagem de animais está sinalizada e tu deves abrandar o carro, a passagem de peregrinos está sinalizada e tu não deves. Ah pá, ok, ó E Luís. depois tens que ver se a zona tem o respeito ou não. E em Espanha tu tens muitas zonas com respeito por peregrinos, e portanto é porque é uma zona muito, é muito cultural, não é? E tu vês o peregrino e até abrandas e até paras e até dizes para um caminho e E tu se calhar tens aqui, como também és capaz de ter em Espanha, alguns que dizem assim, estes gajos não tinham mais sítio nenhum para um dia se não virem aqui pelo meio da estrada. também, Pois. mas, mas são tópicos diferentes. O que eu estava a dizer é, o que eu estava a falar, a referir-me é, tu tens pessoas que fazem uma etapa de superação. E essas pessoas, como tu sabes, nem que vão a rastejar, elas vão. Portanto, eu acho que essa definição do caminho para pessoas com mais incapacidades está um bocado relacionada a isso. Se as etapas, e eu não, eu tenho que, tipo, estou a falar, como eu disse, esta etapa não tem nada a ver com isso. Se a etapa está preparada ou não, esta não está definitivamente preparada, porque ela não está preparada para ninguém. Mas o que tu me Aquilo é um perguntaste, conjunto de voluntários que decide manter a marcação. foi a nível das acessibilidades, no meu caso, se eu Sim, gostava sim, de fazer ou não. sim. E tu sabes, mesmo na página, falam nisso, na página dos Caminhos de Santiago, falam nisso. E a seguir tu vais à procura e encontras zero. Sim, sim, sim. É difícil. Percebes? Não encontras nada. Mas são eles que falam nisso. Sim. É Percebes? informação que é complicado de obter. Portanto, ouve lá. Era nisso que estávamos a falar. Mas em Fátima, foi depois o exemplo que eu te dei. As peregrinações a Fátima, os caminhos para Fátima, é exatamente a mesma coisa. Claro que é um sacrifício que as pessoas entendem que devem de fazer, mas tens outras pessoas que, se calhar, queriam fazer esse sacrifício e não conseguem. Não podem. Sim. Por vários motivos. Portanto. E acho que, se calhar, não gostava nada. E conforme tens municípios a facultar e a tomar iniciativas nesse aspecto, tens outros que até se esquecem. Os caminhos de Santiago cruzam vários municípios com vários interesses e se tu às vezes tomares uma decisão dentro de um município é complicado, então tomares entre municípios é ainda mais complicado. Se entre vários municípios tiveres um que tenha essa ideia e os outros começarem a ver que a ideia até faz uma certa lógica, tem um certo sentido e teve uma certa aderência de pessoas, se calhar também pensam de maneira contrária e vão fazê-lo também. Epá, e se calhar houve lá, isto vai um bocado por arrasto. Tem que vir o primeiro, não é? Exato, vai um bocado por arrasto. Agora, quando toda a gente se via para o lado, mas pronto, quando mesmo nos próprios municípios não há acessibilidades, temos que conversar. Exato. Não há muito a dizer sobre isso. Não vale a pena. Agora, é um trajeto, é um percurso, seja ele feito espiritualmente,
seja ele feito Gastronomicamente. gastronomicamente, Não, por o exemplo, que eu epá, queria chegar é que se tinhas curiosidade em experimentar o marisco, porque eu sei que és fã de marisco. Estás a ver o marisco que eu saía fresquinho ali da Ria de ok, Vigo, ó Luís, tudo bem, a mas ser-te servido ali já vê uma coisa, mas para experimentar isto não precisa fazer os caminhos de Santiago. Não, mas podes ir para Vigo. Vou lá. Não, podes ir para a Galiza, Também és muito bem servido. melhor fosse que para experimentar isto tivesse que ir fazer os caminhos de Santiago, não é? Não. Portanto, não falta sítios e. Sabes qual é que é muito interessante o que no caminho tu tens, frequentemente tu podes, para além de pedir mariscos, podes pedir vieiras, não é? A vieira é o símbolo do caminho. Que é E um tu, marisco? e tu podes pedir a vieira, como é extremamente cara por vários fatores. E tens uma coisa que eu não tinha ideia, que é um marisco muito semelhante à vieira, só que é um bocadinho mais pequeno, que são as zamborinhas. E o sabor, o que eles lhe chamam zamborinhas, eu não faço ideia qual seria o nome cá. O sabor não é muito diferente e o bicho em si não é muito diferente. A concha é mais pequena, e não é muito diferente, é muito engraçado e é muito saboroso. Portanto, fica aí a dica para quem quiser experimentar e não quiser pagar umas vieiras caras. Eu experimentei os dois, tive a felicidade de o poder fazer. Mas as vieiras sempre foram caras e atenção, e não é toda a gente que sabe fazer. E são bem cozinhadas no caminho. Na maior parte dos sítios, se tu souberes escolher, são bem cozinhadas. Mas, por Eles exemplo, sabem o que é que fazem. mas, por exemplo, isso da gastronomia sabes perfeitamente, tão bem quanto eu, que todas as ruas que vão dar ao santuário. É. Tu de- sabes que eu tenho uma péssima referência das cozinhas espanholas, mas as cozinhas da Galiza, elas, para além de terem uma boa nota do meu lado, elas têm subido a não, e não pontos só, o que largos. eu ia dizer é que Então, a nível de marisco, todas as ruínas que vão dar ao santuário, portanto à sim, catedral, é tudo casas todas elas são restaurantes e de um bares lado e do outro. e houve, quer dizer, aquilo. E oferecem-te bolo na rua. E tu E, vais olhar e vais a ver o marisco nas vitrines, e a carne, e o peixe, e a nós, portanto. e nós Ah, comemos lá também para fazer a festa e demos uma voltinha no é verdade, jardim. chegaste a ver, chegaste a lá voltar, porque eu quando lá estive, estava a biblioteca, aquela obra monstruosa que eles andavam a fazer, estava em construção. Acho que aquilo estava aberto há alguns anos. Mas por acaso tinha curiosidade em ver como é que aquilo tinha ficado. Não, não, não. Fiquei-me ali pela zona central. Como sempre, a igreja estava lotada Pois. e, e, Nem para as pessoas irem dar cabeçadas na e, parede conseguem. e o jardim tem uma vista excelente. Eu até conseguia, este ano já Já dá. dava? Já. Sei que quando lá tivemos a dar uma fila descomunal para as pessoas lá entrarem. Não, tens a fila na mesma, mas Não, mas aquela era descomunal. é. Não, tens sempre uma fila razoável. Ainda por cima acabámos a um domingo, esquece lá isso. Só que nós fomos muito cedo, chegámos muito cedo, como sempre. Nós ficámos, é uma boa dica, nós ficámos o mais próximo possível da catedral, não é mais próximo a 5 km, ok? É tipo 15 km, são 3 horas. E depois levantámos-nos muito cedo, no dia seguinte, tipo 6, 7 da manhã, e faz aquele bocadinho e ainda chegas. Se chegares antes das 10, é um bocado mais tranquilo. Como é que se chama aquela cerimónia do incenso? Bota fumeiro. É isso. Não tive direito este ano. Não necessariamente podes gravar, não necessariamente acham agradável que faças. Eu, particularmente, não gosto de gravar dentro de igreja, a menos que a igreja esteja vazia e seja permitido fotografar ou gravar. Ahm, e há pensamentos diversos sobre isso. Eu não gravo, mas é uma cerimónia bonita de ver o incenso andar de um lado para o outro. Portanto, aquilo é um fio enorme. Eu não tenho imagens para mostrar sobre isso. Olha, por acaso agora lembrei-me Que do tem episódio. o recipiente do incenso em baixo, que eu não sei o nome, Lembrei-me e andam lá várias pessoas a abanar aquilo de um lembrei-me de lado um para o outro. episódio engraçado. Por acaso não foi aí, foi na Nazaré. E este é dedicado ao Filipe, porque acho que o Filipe não sabe deste. E o Filipe gosta muito das minhas peripécias. E tu deves estar recordado na vez que fomos à Nazaré e que entramos na igreja. Na capelinha, Não, não, na na igreja igreja também. mesmo. E que ia para fotografar e veio a senhora Ah, ter comigo a dizer-me que não podia fotografar porque o patrão não deixava. E eu perguntei-lhe, assim, com uma cara muito espantada, se o patrão não deixa. Ele, não, não, o meu patrão não deixa.
E eu disse-lhe: "Então, mas eu estive a falar com o seu patrão e o seu patrão não me disse nada." E a senhora: "Estive a falar com o meu patrão." "Mas quando? Onde?" "Agora." "Agora? Mas ele não está aqui." Está ali pregado na cruz de braços abertos." Tu és tão má pessoa. E a senhora não foi capaz de me dizer mais nada, virou as costas e foi-se embora. E claro que eu fotografei. Apesar de, e tu sabes disso, eu pergunto sempre se posso fotografar. Inclusive, este ano em Bragança, fui ao Museu da Castanha e eles tinham um careto à porta e eu bebi uma cerveja de castanha, comi um pastel de castanha, que caiu lindamente, e perguntei ao senhor se podia fotografar o careto que estava à porta. E o senhor disse que sim, senhor, está à vontade, pode fotografar o que quiser. Até porque todos os outros fotografam e não pedem nada. Não, mas eu pergunto sempre, como tu sabes. É engraçado que também tiveste uma reação idêntica, não foi idêntica, foi diferente em Castro de Laboreiro. Pá, mas isso, coitada da velhota, coitada da senhora. Não estava habituado a ver turistas. Não, ainda por cima Naquela não te altura. esqueças que foi uma altura em que andavam a roubar arte sacra para as igrejas. E a senhora vê 2 caramelos entrarem com um aspecto sei lá, de terroristas, do Hamas, e a senhora não estava à espera, e quando se volta para trás e nos vê os dois, deu um berro, estava a ver que a senhora morria do coração, mas pronto, Faz parte. depois faz. Bem, com isto tudo já vamos com 1 hora e 6 minutos de conversa. Já vamos com mais tempo que devíamos. Eu até queria uma coisinha de 6 a 20 minutos hoje. E este diário de bordo tomou-nos mais tempo do que estava E isto foi o previsto. diário de bordo dos Caminhos de Santiago, portanto, esta etapa dos Caminhos de Santiago que o Luís fez. Este, Vamos ter mais, este caminho de Santiago, caminho português do Norte, vamos ter mais, de certeza. porque etapas eu fiz 16 só neste. Está bem? Eu disse o caminho com várias etapas. Sim. Vamos ter mais, de certeza. E acho que vamos ficar por aqui, não é? Ou tens mais Sim, alguma coisa? está ótimo. Está ótimo. Então pronto. Visitem-nos nas nossas redes sociais, no YouTube, Vá vendo lá, abre aí a caixa onde eu registradora. espero pôr algumas imagens. Portanto, youtube.com/timpesrotos. Podes continuar a abrir a caixa registradora. Instagram, Eu estou a brincar porque a gente não onde recebe tem, nada, mas pronto. no Instagram, onde tem algumas revelações de pequenas etapas, também de pequenas partes da etapa. Nós não recebemos nada, mas se quiserem pagar uma cervejita, coisa do género, a gente aceita. Tem também o Patreon, @timpesrotos. E tem também o Instagram, @pesrotos, ou timpesrotos. Veio. E tem todas as outras redes sociais em que se for @timpesrotos provavelmente é nosso. Inclusivamente no Facebook, facebook.com/timpesrotos, é a nossa página. Pronto. E já que fizeste a introdução, agora despedes-te também. É isso, pessoal. Então o que eu tenho a dizer é: vale a pena percorrer o caminho de Santiago de formas diferentes e desejo-vos um bom caminho para o primeiro ou o próximo que vocês forem realizar. Até à próxima. Fiquem bem. Tchau, até à próxima.